Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, te rendemos graças, ó Deus de Israel, rico em misericórdia e bondade, por nos ter arrancado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, a quem nós prestamos todo o nosso louvor e dignidade. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que despojou os principados e potestades, os expondo publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Abençoe esse trabalho e a expansão do teu reino através dele, bem como todos nós pela operação eficaz do teu Espírito Santo. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses primeiros 10 versículos desse capítulo 2 perfazem uma unidade, mas nós temos visto que esta carta é tão profundamente celestial que, se expuséssemos esses 10 versículos em cerca de meia hora, como estamos acostumados, certamente atropelaríamos o sentido e deixaríamos de apreciar a beleza dessa perícope. Esse texto trata-se da corrupção humana no seu estado original. O apóstolo Paulo não poderia deixar de tratar de um assunto tão importante e que faz parte da eleição. Os eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos agora são revelados no seu estado original. Nenhum mérito ou resplandecência tinham para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo os alcançassem. Assim, o apóstolo Paulo como que rapidamente lembra os efésios a condição do coração deles. Estavam mortos nos seus pecados e eram por natureza filhos da ira. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a corrupção da natureza humana. Eu quero considerar com os ouvintes, em primeiro lugar, a condição da natureza humana. Em segundo lugar, o rumo que naturalmente o homem toma. E em terceiro lugar, a filiação desse homem natural. Com relação acerca da situação em que o homem natural se encontra, está indicado aqui no versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa expressão, ele nos deu vida, não consta no original. O tradutor achou por bem emprestar essa expressão do versículo 5 para melhor arranjar o sentido. Como fazemos às vezes quando saímos um pouco daquilo que estávamos falando, então para novamente voltar ao assunto, reformulamos aquilo que queremos dizer. Nós lemos no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Assim, o tradutor emprestou a expressão ele nos deu vida para melhorar a compreensão. Algumas versões não apresentam ele nos deu vida e começa antigamente estando vós mortos nos vossos delitos ou vocês estão mortos nos seus delitos e pecados, mas o nosso tradutor aqui da Revista Atualizada achou por bem emprestar do versículo 5 essa expressão, ele vos deu vida. Por isso, respeitando o original, nós não vamos considerar essa expressão, ele nos deu vida. O que Paulo quer dizer com estando vós mortos nos vossos delitos e pecados? Quando Deus alertou Adão em Gênesis 2,17, dando-lhe a ordem que pudesse comer livremente de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque disse Deus, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obviamente, quando Adão pecou, exatamente naquele momento, ele morreu espiritualmente. Muito embora que morreria fisicamente com 930 anos. Então, o que Paulo quis dizer aos Efésios quando falou que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados?
Na realidade, esse é todo o modo de viver de todos os que não foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor através do novo nascimento por intermédio do Espírito Santo. O homem natural já nasce em pecado. O Salmo 51:3 diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Essa é a condição da raça humana. Ela está morta nos seus delitos e pecados. Nós comemos o fruto proibido quando Adão comeu. Quando Adão desobedeceu, nós também desobedecemos a Deus. Quando Adão pecou, nós também pecamos. Quando Adão morreu, nós também. E só Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos deu vida. Jó perguntou no capítulo 4, versículo 4, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. A situação da humanidade é morte espiritual. Jeremias 13:23 diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias afirma que se o etíope pudesse mudar a sua pele, ou o leopardo suas manchas, o homem poderia fazer o bem, mas não pode porque o seu estado natural é de morte. O Salmo 53, versículos 1 a 3 diz, o insensato no seu coração diz, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Simplesmente ninguém é bom. Jesus falou ao homem rico que não quis abandonar suas riquezas. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. François Fenelon disse, quando nos conhecemos melhor, descobrimos que somos mais depravados do que pensávamos. O homem corrupto está propenso a dar glória a qualquer coisa, menos Jesus Cristo. Isaías disse que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E Paulo diz, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A Bíblia apresenta várias expressões para os mortos espiritualmente. Eles são inimigos de Deus. Os mortos são cegos para ver e surdos para ouvir as coisas concernentes ao Espírito Santo. São escravos do pecado e do diabo. Então, quando Paulo informa aos Efésios a condição do coração deles, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Paulo mostra que nenhum mérito, autojustiça, nenhuma boa obra ou realização agradável, nenhum pensamento bom ou qualquer disposição mental reprovável perante Deus, ou qualquer ato que justifique a escolha de Deus ou compungisse o Deus Todo-Poderoso a estender o seu favor aos eleitos e predestinados. Spurgeon disse, estávamos atolados num fosso da mais deplorável miséria. Éramos uma massa de desgraça, um charco de imundícia e um monturo de pecados, quando ele nos começou a fazer o bem. Jonathan Edwards disse, quando olho para o meu coração e enxergo a minha iniquidade, ele parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. O puritano Samuel Villard disse, os nossos corações são naturalmente um mero ninho, raiz, fonte de pecado e impiedade, um tesouro mau de onde procedem as coisas más. De fato, como coparticipantes na culpa do primeiro pecado de Adão, nossos corações são indescritivelmente ímpios e alienados de Deus. Que descrições verdadeiras para nos ajudar a compreender o estado do nosso coração. Fomos natural e inteiramente corrompidos em todas as nossas capacidades e partes do corpo e da alma e inclinados a todo mal, avesso a todo bem, por isso que nossos atos naturais são pecado. O nosso estado original é de miséria. A nossa condição primordial é deplorável e desgraçada.
A nossa atitude diante de Deus é de infame e mesquinharia. Por isso, só a graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo Espírito Santo, pode tirar o homem desse estado lastimoso e de penúria em que se encontra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem é tão depravado que nunca fará perguntas de valor eterno enquanto não for acordado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é, portanto, a condição humana, morte espiritual. Aqui nos versículos 2 e 3, temos o caminho que naturalmente o homem no estado original anda. É caminho largo que conduz à perdição, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observe que Paulo não restringe apenas aos efésios, mas todos estão nessa situação de morte e miséria. Como vive um homem morto espiritualmente? O morto espiritualmente é pior do que o morto físico, pois esse não pode mais fazer o mal. O morto espiritual está bem vivo para pecar e animado a viver segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz que ele anda segundo o curso desse mundo. Mundo na Bíblia tem vários significados. Pode significar o universo físico habitável. Jesus disse que o campo é o mundo. Nós estudamos que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é o universo físico habitável. Pode significar também toda a humanidade. Deus julgará o mundo. Paulo disse, por um só homem entrou o pecado no mundo, significando toda a humanidade. Mas o que Paulo quer dizer, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, é o esquema corrupto desse mundo. Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. João disse, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É o sistema pecaminoso da sociedade e os pensamentos dos seus próprios corações. Mas também Paulo, ao dizer, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, certamente estava na sua mente o sistema satânico desse mundo. Jesus disse, já não falarei mais convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Veja que o mundo é do diabo. Ele é o príncipe do mundo. O certo é que o homem, na sua condição de morte espiritual, anda pelo caminho largo que o conduz à perdição por causa da sua condição, por causa do estado do seu coração. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas não apenas o homem no estado de morte espiritual anda segundo o curso desse mundo pecaminoso, mas também é dirigido pelo diabo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles são os escravos do diabo. O príncipe da potestade do ar é o diabo. Paulo falou em 2 Timóteo 2,25, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ele energiza o homem no seu estado de morte espiritual. A palavra grega utilizada aqui para atua, no versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é energeo, que vem de energia. A mesma palavra energeo é usada pelo Espírito Santo, que energiza os crentes. Nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua, essa palavra efetua, energel,
É a mesma palavra utilizada aqui no nosso texto. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então essa palavra efetua é energel, que é a mesma palavra utilizada aqui para a atuação do diabo. Se por um lado o Espírito Santo de Deus energiza seus filhos para o bem, o diabo energiza seus filhos para o mal. Por favor, não caia no ensino de demônios de que o Espírito Santo é uma energia, como pregam algumas seitas, testemunhas de Jeová, inclusive. Ele energiza sim, mas não é uma energia, e sim a terceira pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, o mantém pela sua providência e atua na obra da redenção através dos eleitos de Deus. Mas no versículo 3, Paulo mostra que os que estão no estado de morte e miséria não apenas andam segundo o curso desse mundo, guiados por Satanás, mas inclinam-se para a sua própria vontade natural. Nós lemos, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne na Bíblia tem vários sentidos, e aqui carne claramente é a vontade, o desejo, a concupiscência natural que envolve toda a capacidade do corpo e da alma. Paulo nos ajuda com alguns exemplos em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo nos dá apenas alguns exemplos daquilo que enfrentamos no nosso coração no que tange ao eu, a nossa natureza adâmica. Apenas pensar já pecou perante Deus. Ouviste que foi dito, disse Jesus, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E Paulo atinge o cerne do problema quando diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Claro, porque senão cairíamos no moralismo. Fazer sem ser é moralismo. O homem está morto nos seus pecados, então está totalmente indisposto a fazer o bem perante Deus. E seus pensamentos são espúrios e não de acordo com a vontade revelada na palavra de Deus. Portanto, o rumo que originalmente o homem pega está de acordo com o esquema, a ideologia desse mundo perverso e mau, sendo guiado nesse caminho largo por Satanás, que o energiza e escraviza. E ele acaba se deleitando com isso, pois satisfaz o desejo do carnaval dos seus pensamentos. Não tem disciplina, não tem temor, obediência a Deus, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E no final do versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, o que Paulo quer dizer com éramos por natureza filhos da ira? Ira de quem? Ira de Satanás, que leva seus filhos à ruína e perdição, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, ou a ira de Deus? Na verdade, os dois sentidos são teologicamente bíblicos também. João Batista disse, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Romanos 5,9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira aqui tem um sentido escatológico também. Existirá o dia da ira e indignação do Senhor no dia do juízo e no inferno. A ira de Deus está sobre o homem natural, morto nos seus delitos e pecados, e também vai permanecer por toda a eternidade. Que coisa horrível! Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 18 diz, e descreve o terrível dia do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção!
O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Essa é a situação dos homens miseráveis que não se arrependeram por não terem sido objetos da graça de Deus. Apenas para concluir, quero enfatizar que o homem natural está em estado de inimizade contra Deus, e pelas seguintes razões. Ele está morto espiritualmente, e isso significa que ele se satisfaz contrariando a vontade revelada na palavra de Deus. Tiago 4,4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele não tem prazer na Escritura. Ele não crê na vontade revelada na palavra de Deus. Ele é inimigo de Deus porque ele tem sido energizado por Satanás. Ele tem prazer em viver no pecado. Ele tem alegria em acobertar a sua própria iniquidade. Jó 15,16 diz: Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O homem natural bebe a sua própria iniquidade como a água. A água pura da palavra de Deus para o homem natural é horrível, pois ele, como uma porca lavada, procura sempre o lamaçal do chiqueiro do pecado. É normal ele praticar o pecado, por isso ele é filho do diabo. Ele é amigo desse mundo e vive de acordo com seu pensamento e ideologia mundana e pecaminosa. Os padrões do homem natural são muito baixos, pois ao contrário dos padrões do homem espiritual, que não atenta para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, o morto espiritualmente só atenta para as coisas efêmeras aqui da terra. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Disse Paulo aos Romanos. Qual a condição do seu coração? Eu pergunto para finalizar. Qual o seu estado? Você ama o pecado ou tem nojo dele? Você ama a palavra de Deus ou é indiferente a ela? Você gosta de se expor à pregação do Evangelho ou ela é muito chata para o seu gosto? Você anda segundo o curso desse mundo? Sua moda, sua ideia, sua filosofia? Ou você procura trilhar o caminho estreito que conduz à vida? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.